Olá, turma. Hoje nós vamos falar sobre sistemas de amortização. Então vamos começar. Bom, os mais famosos que você vai ver no dia a dia é a tabela Price e a tabela SAC. A tabela Price é aquele sistema onde as prestações são iguais, do início ao fim. E o sistema de amortização constante é o utilizado pelo financiamento na Caixa, onde a amortização é constante, mas as prestações são decrescentes, tá? Bom, quais são as vantagens, as desvantagens de cada sistema, né? Porque não existe o melhor, existe o mais adequado para determinado objetivo. Por exemplo, a SAC, as prestações são decrescentes, a amortização é constante e as vantagens é que o saldo devedor diminui mais rápido e as parcelas decrescem. Por que que o saldo devedor diminui mais rápido? Porque as parcelas no início são maiores do que as parcelas da tabela Price. E qual é a desvantagem? Justamente a parcela inicial ser maior do que a tabela Price. Então, uma vantagem é também uma desvantagem, né? Por quê? Vai depender do objetivo. Se a pessoa já tem o dinheiro para começar com uma prestação mais alta, qual é o mais adequado? É a SAC, Sistema de Amortização Constante. Por quê? Porque você já começa a amortizar logo uma parte maior dos juros, então você vai pagar menos juros. Quanto mais rápido você começa a amortizar os juros, menos juros você paga. Mas tem gente que naquele momento não pode começar com uma parcela maior. Então, ela vai usar a tabela Price. Tem gente que, por exemplo, vai comprar um apartamento, aí dá uma entrada, tem que pagar as taxas de cartório, móveis, uma série de coisas, e aí elas preferem começar com uma prestação menor, mesmo que leve mais tempo para ser amortizado. E aí utiliza-se a tabela Price. Geralmente, quando você compra um apartamento pela construtora, pela incorporadora, elas costumavam utilizar a tabela Price. Não sei se hoje em dia utilizam, mas elas costumavam utilizar tabela Price. Já os financiamentos com os bancos, principalmente Caixa Econômica Federal, ela sempre vai utilizar o sistema de amortização constante. Não tem melhor nem pior, tem o mais adequado para cada objetivo. Ok? Por quê? Porque se você consegue uma prestação logo do início maior, usa o saque. Se você não consegue, usa a Price. Já financiamentos mais baratos, que não são um apartamento, como por exemplo uma geladeira, sempre vai utilizar a tabela Price. E como é que faz esse cálculo da saque e da Price? Bom, vamos aqui simular que você está comprando um carro no valor de R$ 75.500, em 60 prestações e a taxa de juros é 1% ao ano. Belezinha, né? 1% ao ano. E aí, você quer calcular esse financiamento pelo sistema Price e pelo sistema SAC, né? Então, qual é a primeira coisa que você tem que fazer na tabela Price? Na tabela Price, o que que a gente sabe? As prestações são constantes. Se as prestações são constantes, o que que a gente vai fazer? A gente vai calcular. A primeira coisa que a gente vai fazer é calcular o valor das prestações, porque a coluna da tabela que você vai ver a prestação, da 1 a 60, vai ser o mesmo valor, e aí você já encerra essa coluna, beleza? E aí, como é que a gente faz esse cálculo? A gente faz esse cálculo
pela HP12C, como eu falei, a gente não faz aquele cálculo, né? Se você me perguntar, nem me lembro mais qual é a fórmula da prestação, né? Mas eu sei que para eu calcular o valor da prestação na HP12C, eu vou colocar 75.500. E aí, se eu não quiser ter um valor negativo, eu já coloco CHS. 75.500 CHS PV, que é o valor presente, né? O valor à vista do bem. 60N 1I, que a taxa de juros é 1, coloco lá a PMT, vai me dar que o valor da prestação é 1.679,46. Quer fazer? Eu vou fazer com vocês na HP. Deixa eu pegar aqui. Então, vamos fazer aqui na HP12C. 75.500 CHS PV. 60, que é o número das prestações. 60. N, a taxa de juros é 1. E o que eu quero saber? A prestação. 1.679,46, igual está, né, na, na planilha. Deixa eu compartilhar de novo a planilha aqui com vocês, né? Que aqui, olha, quanto é o valor aqui da prestação? 1.679,46. Muito fácil fazer pela HP, não tem motivo para você fazer à mão, a não ser que você seja professor de matemática financeira, que você precisa ensinar a fórmula, da onde vem, o que é feito. Mas se você é um cidadão comum do dia a dia, que você só quer usar a matemática financeira como ferramenta de dia a dia, não tem por que ficar fazendo fórmula, basta usar HP12C, que nem precisa comprar, como eu já falei, que basta ter o aplicativo no smartphone mesmo, né? Bom, então eu pego 1.679,46 e coloco lá na minha coluna de prestação. E aí eu sei que os juros é 1%, certo? Então, se é 75.500, o primeiro juros vai ser quanto? Vai ser 755, né? 75.500, 1%, 755. Então, quanto vai ser a amortização? A amortização vai ser a prestação menos os juros. Por quê? Porque a prestação, ela nada mais é do que a amortização mais os juros. Se eu tenho a prestação, se eu tenho os juros, eu consigo achar a amortização. Então, 1.679,46 menos 755, eu tenho amortização 924,46. E assim eu vou fazer para toda a tabela. É trabalhoso, né? Mas é assim que é feito. Já no sistema saque, o que é constante? Não é a prestação. Na tabela Price, a prestação é constante. No sistema saque, sistema de amortização constante, como o próprio nome diz, a amortização é constante. Então, o primeiro cálculo que eu faço é da amortização. Como é que eu calculo a amortização? Eu pego 75.500 e divido por 60, né? Porque são 60 amortizações, são 60 prestações, né? Então, 75.500 dividido por 60, né, vai dar 1.258,33. Então, como a amortização é constante, né, vai ser 1.258,33 até o final, do 1 ao 60. E aí, eu sei quanto que eu vou calcular de prestação. Por exemplo, eu sei que o primeiro juros, né, é 1% de 75.500.
Então, vai ser 1.258,33 de amortização mais 755 de juros, dá uma prestação de 2.013,33. Tá vendo que é, 2.013,33 é bem maior do que 1.679,46. Essa é a desvantagem da saque, né? E aí eu vou calculando assim, né? Eu vou abatendo a amortização aqui do saldo, 75.500 menos a amortização, que é 1.258,33, dá 74.241,67. E aí eu vou, pego a amortização 1.258,33, agora eu calculo os juros, é de 75.500? Não, agora é do saldo, 74.241,67, que eu tenho de juros 742,42. 1.258,33 mais os juros de 742,42 dá 2.075, tá vendo? A segunda prestação já é menor, que me dá um saldo de 72.983. Por que 72.983? Porque é 74.241,67 menos 1.258,33 de amortização. E assim eu vou fazendo para toda a tabela. Aqui na tabela Price, né, eu sei a prestação. Aí eu calculo os juros, abato os juros da prestação e acho a amortização, né? Os juros é sempre do saldo devedor, ok? Na tabela Price, na tabela saque, eu sei a amortização, calculo os juros e acabo sabendo qual é a prestação, ok? Essas duas vocês vão ver a todo momento. Financiamento de apartamento sempre é no sistema saque nos bancos e o sistema Price é para bens mais baratos. Carro é pela tabela Price. Eu falei aqui, né, que era 1% ao ano, não, é 1% ao mês. No início da questão, eu falei que era 1% ao ano, ainda falei, que eu botei na cabeça 1% ao ano, que eu estava com um exemplo dos Estados Unidos, mas aqui é 1% ao mês, são prestações mensais de 1% ao mês, tá? E agora a gente vai ver um método que não é muito comum no dia a dia da pessoa física, mas na pessoa jurídica ele costuma ser bastante comum, que é o sistema de amortização americano, o SAA, onde o principal da dívida só é amortizado ao final do período do contrato. Então, isso é muito bom para o investidor que está montando uma firma. Por quê? Porque ele pega 10 mil, por exemplo, aqui o exemplo do slide é 10 mil reais. Ele pegou 10 mil reais emprestado para fazer um negócio, né? E aí, aquele negócio, se ele está montando ainda o negócio demora para se pagar. Então, ficar pagando uma prestação logo no início do negócio pode ser pesado, né? E aí o que que você faz? Você vai pagando só os juros, que é a menor parte, né? E aí chega no final do período, no final do contrato, você paga a amortização toda de uma vez. E aí como é que fica? Digamos que você pegou 10 mil reais, né? Então o saldo devedor é de 10 mil reais. A taxa de juros é 8% e a parcela é, é R$ 1.000. Então, perdão, a parcela é 10 mil reais. Então, 10 mil reais, 8%, quanto que é os juros? 800. Então, você vai pagar 800, né, em 10 prestações. Do 1 ao 10, você vai pagar R$ 800 de juros, zero de amortização. Então, vai lá, 800, 800, 800. Quando chega no 10º período, no 10º mês, você vai pagar os 800 de juros, mais os 10 mil que você pegou emprestado, tá? Isso é muito bom, como eu falei, para quando você está começando um negócio, que você está descapitalizado, você precisa daquele dinheiro. Com aquele dinheiro, você vai fazer o dinheiro para pagar aquele dinheiro, né? E aí esse é o ideal, porque você só paga os juros, aí chega lá no final do contrato, tu paga, amortiza tudo de uma vez, tá? Bom, pessoal.
Último tema de matemática financeira dessa série que eu estou fazendo, né? Quem não assistiu as lives anteriores, né? As aulas gravadas, vai lá na playlist Matemática Financeira que tem um curso completo de matemática financeira, tá? Hoje é o último tema, né? E a gente vai agora para uma nova série, ok? Então, se tiver alguma dúvida, essas contas são longas, né? Porque geralmente financiamento é de longo prazo, mas elas são muito simples de ser feita, né? No sistema de amortização americano, não tem conta a fazer, só de quanto você vai pagar de juros por mês, então se é 8% de 10 mil é 800 até o final. E aí você, na última prestação, você paga os juros, os 800, e mais quanto você pegou emprestado. Então vai pagar 10.800. Na tabela Price, a prestação é constante, então a primeira coisa que você tem que fazer é calcular a prestação. Na saque, o que é constante é a amortização, então a primeira coisa que você faz é calcular a amortização. Prestação é igual a amortização mais juros, então você sabendo os juros e sabendo a prestação, você calcula a amortização. E se você souber a amortização e os juros, você calcula a prestação. Ok? Qualquer dúvida, postem nos comentários que eu respondo. Bons estudos!